é novidade para ninguém que o Tite não tem o Gabriel como jogador preferido. O Gabigol é página virada no Flamengo, ponto. Que o Carlinhos entra mais vivo, o Carlinhos entra mais esperto. Eu não vejo o Gabriel com todo esse brilho nos olhos, confesso para você. E eu não vejo o Carlinhos com essa bola toda para ficar na frente do Gabigol. O Tite, quando é perguntado sobre o Gabriel, ele evita falar sobre o Gabriel. Dúvida, é assim, alguma coisa existe no dia a dia. Isso e muito mais agora. Bom, ele coloca aí que o campo fala e que o Carlinhos foi mais decisivo do que o Gabriel. Mas aí a gente está vendo, desde a chegada do Carlinhos, as oportunidades de cada um, né? O Carlinhos teve 14 jogos, o Gabriel 18, mas como titular o Carlinhos entrou em 5 e o Gabriel só em 1. O Gabriel ficou muito para os minutos finais de algumas partidas. E aí, quando a gente pega os minutos por jogo, o Gabriel tem menos e a quantidade de gols é igual. Pascoal, é difícil a gente fazer algum julgamento sem ver o treinamento. Não é novidade para ninguém que o Tite não tem o Gabriel como jogador preferido dele há muito tempo, nem no auge o levou para a seleção brasileira e foi muito criticado lá atrás por isso, por algumas pessoas. E agora está sem o goleador. O Pedro não volta mais esse ano. A gente está analisando aqui alguns momentos em que a bola fica viva e que falta esse cara para olhar mais para o gol. O Luiz Araújo sai machucado e a previsão é que só volte numa eventual semifinal de Libertadores. O Gabriel perdeu as valências e o espaço tanto assim? Acho que o Gabriel perdeu o espaço mesmo, né? Quando o treinador não o vê como primeira opção e gosta do Carlinhos. O Carlinhos é mais um jogador de área, né? Mais um definidor de jogadas. Ele jogador é a quarta de cabeceio. opção, né? É? Ele é a quarta opção. Por que não? Porque é Pedro, Bruno Henrique, Carlinhos e Gabriel. É a quarta opção. Ontem, se não me falha a memória, teve um lance da bola. Logo que o Gabriel entrou, teve uma bola aprofundada na ponta. O Arrascaeta, não foi o Arrascaeta que botou essa bola, não. Não me lembro quem botou a bola ali, acho que foi o Pulgar. E aí ele levou a mão na perna, você viu? Quando ele arranca, ele bota a mão na perna. Vocês viram esse lance ou só eu? Sim. E ele nem... A bola era fácil para dominar e ele nem vai até o fim, porque a bola... Pensei que ele ia sair ali, Pascoal. Falei, nossa, acabou de entrar. Eu também. Mas se tivesse a ver com isso, o Tite não tinha dito isso na coletiva? Olha, ele ainda não está em condição de jogo. Eu não sei se ele estava completamente aquecido, porque quando você tem uma lesão muscular, tem a fibrose, e de repente você tem um problema, você tem que ter um aquecimento maior para poder estar preparado melhor para poder entrar. A gente não sabe, porque é um problema médico, é um problema clínico. O Gabriel sabe, o Zinho tem toda a razão. Passa na cabeça do Gabriel o seguinte: eu não sou a primeira opção, não sou a segunda, não sou a terceira, eu sou a quarta opção. Isso porque não tem nenhum garoto do Júnior lá, porque se tivesse mais um do Júnior, ia ser ele a quinta opção. Ele é a quarta opção. O presidente do Flamengo disse que não vai renovar o contrato dele. O Braz, que gosta dele, né, diz que é quase que impossível a renovação de contrato dele. Então, o Gabriel sabe que ele está vivendo os minutos finais com a camisa do Flamengo. Ele sabe que são os instantes finais da passagem dele pelo Flamengo. E ele não sendo utilizado, às vezes também não tem todas essas condições de preparação. Porque se ele estivesse jogando e treinando, ele estaria em melhores condições para servir ao Flamengo. Mas ele não está jogando e só está treinando. Todo mundo sabe que ele é muito aplicado nos treinamentos, que o Gabriel é um cara que treina muito, treina duro, não abre mão disso. Todo mundo sabe da aplicação dele como profissional. Mas ele acaba ficando, sabe, meio que arredio a isso, meio que fora de sintonia. Aí o Zinho tem razão. Estou dando muita razão pro Zinho hoje, capaz de acontecer alguma coisa, caiu uma tempestade. Estou preocupado. Porque é o seguinte, o cara também, ele entra e ele sabe e fala assim, eu vou, para que eu vou? Também, entendeu? Tem coisas que a gente tem que analisar o contexto. O Gabigol é página virada no Flamengo, ponto. O Gabigol está fazendo hora extra só para cumprir o contrato, porque o Flamengo não quis liberar o Gabriel para jogar no Palmeiras quando precisou naquela data. Se o Gabriel é liberado na data para jogar o restante do ano no Palmeiras, ele estaria em uma outra situação. Não estaria no Flamengo, estaria servindo ao Palmeiras naquele instante. Agora, como o presidente do Flamengo foi claro, eu não libero o Gabriel. Se tiver que pagar o salário dele até o final do ano e ele não ser utilizado, ele vai ficar aqui. Não foi isso? Foi. Então, ele está lá. Ele está lá. E a pouca utilização do Gabriel o decepciona.
o enfraquece. Não, mas o argumento do Tite se justifica? Essa é a minha dúvida. O campo fala, e a gente vê ali numa tela que eles têm o mesmo número de gols e ele menos tem minutos. toda a razão. Porque o Carlinhos entra mais vivo, o Carlinhos entra mais esperto, o Carlinhos vai para toda a bola dentro da grande área, ele está lá para resolver com o zagueiro. O Gabriel já está saindo da área, está jogando numa posição que não é de centroavante. Mas isso é o treinador que pede, né? Sim. Sim. Não é ele que escolhe. Sim. Mas ele já não está naquela... Eu não vejo o Gabriel com todo esse brilho nos olhos. Confesso para você, eu não consigo ver. Se vocês veem, desculpa, eu não consigo ver. E eu não vejo o Carlinhos com essa bola toda para ficar na frente do Gabigol. Os jogos que o Tite enumerou? Bolívar Atlético e Atlético Mineiro. 2 jogos que o Gabigol não estava nem no banco, realmente estava machucado. Ele nem viajou lá. Nesse jogo, o Carlinhos saiu titular lá na altitude e tal, ok. Ajudou e tal, fez gol quando entrou contra o Atlético, ele já entrou de titular contra o Atlético Mineiro, né? Acho que foi 4-2, é esse jogo que o Tite está dizendo, 4-2, Pedro faz um gol, depois o Carlinhos faz gol e tal. É que ele quer dizer centroavante. Então, o que está me parecendo, e aí que eu acho que o Tite podia ter sido mais direto, né, sincero, não estou dizendo que ele não faltou com a sinceridade, mas dizer assim, atacante... que quando a bola está cruzando, até o Matheus tenta falar um pouco sobre isso também, a bola começa a cruzar ali na área, a gente quer um centroavante. Centroavante pra gente é Pedro ou Gabigol. Ou no caso o Carlinhos, esse é centroavante. Ele não entende, na minha opinião agora, mais um Gabigol como 9 de ficar lá na área. É o cara do lado. E aí ele está perdendo a oportunidade quando o Tite entende que o time precisa do 9 fixo lá. Aí não é o Gabigol mais. Mas será que o Gabigol não daria certo de 9 como 9? Ele não tem tanta impulsão, ele não é tão alto como o Bruno Henrique. Né? Parece que já fez alguma coisa pelo Flamengo jogando assim, né? É que depois, até em função do Pedro, a gente vai lembrar, ele realmente jogou bem, ajudou o Pedro a ir para a Copa, já jogando com o Pedro ali, o Pedro lá dentro e ele de lado. E aí eu acho que ficou essa ideia de que agora ele já não é mais centroavante, 9-9. Então, assim, não precisa só explicar, não, o Carlinhos foi bem contra esse, o Carlinhos foi bem... Tá bom, o Gabigol já foi bem quantas vezes? Não é isso. Agora, dizer assim, para o meu esquema agora, ou é centroavante, e aí eu prefiro colocar o Bruno na ausência do Pedro do que o Gabigol e, eventualmente, colocar o Gabigol do lado. Mas se jogar o Gabigol, vai jogar do lado do Bruno enfiado. Me parece que é isso que está acontecendo. Agora, eu acho que tem que dar mais minutagem para o Gabigol, pela história que ele tem, pela bola que ele tem que pôr ele no time mais vezes. Ele andou machucado, agora ele está voltando. O Pascoal falou, o primeiro lance que eu vi também, que ele leva a mão ali, depois ele até cumprimenta um jogador do Flamengo, ainda com a mão na perna. Falei, só falta isso, né? O cara acabou de chegar. Parece que não voltou 100%, né? Mas depois ele corre e tal. Aquele primeira impressão que foi bem ruim, assim e tal. Mas tem tudo isso, não sei se tem esse brilho no olho todo mais, se ele acha que está sendo deixado de lado sem que isso devesse acontecer. A relação dele com o Tite a gente não faz ideia. E tem a história do Carlinhos voando nos treinos. Okay. A relação dele com o Tite a gente não faz ideia, mas tem uma coisa que me chama a atenção, hein, Zinho? O Tite, quando é perguntado sobre o Gabriel, ele evita falar sobre o Gabriel. Ele responde falando sobre o Carlinhos, porque a pergunta é sobre o Gabriel. Claro. Então, eu acho que isso já fala um pouco sobre a relação. O jogador sabe ler esse tipo de entrelinha também, não é, Tetra? Sem dúvida. Assim, alguma coisa existe no dia a dia, né? Não há uma conexão, porque no normal, olha que para mim o grande jogador do Flamengo é o Arrascaeta. Mas esse precisa de muitos cuidados. O Arrascaeta, nas últimas temporadas, quando chega na reta final, são sequências de contusão que faz o nível técnico dele baixar ou ficar de fora no momento decisivo. Então, assim, se já tinha um planejamento no jogo de minutagem para o Arrascaeta, e se o Tite tem um sistema de jogo definido, qual o problema de abrir o Bruno Henrique para um lado, o Plata do outro e o Gabigol ser o centroavante? Porque o Gerson já estava sendo meia, que, por sinal, de novo, jogou uma barbaridade o Gerson. Monstro. Joga todos os jogos, todos os minutos. Então, assim, é um Tite olhando para o campo na visão dele, ele é o treinador, tem todo o direito,
ele está conversando com a sua comissão técnica e vê um Gabigol não entregando aquilo que ele precisa para o sistema de jogo dele. Eu acho um desperdício. Poderia sim, como gestor de grupo, junto com a sua comissão técnica, chamar o Gabigol, olha, você é fundamental, você é importante, a gente conta com você, o Pedro tá fora, eu tô com dificuldade, eu preciso que você desempenhe isso assim. Cara, quem sou eu para ficar querendo ensinar aqui como tem que falar? Só que eu acho que ele é atleta do clube, tem uma ligação com a torcida, um relacionamento, às vezes é um pouco de ódio, mas a maioria das vezes é com amor. Quando ele entra em campo, há uma frição no Maracanã, ou não? Quando o Gabigol levanta e entra em campo, o Maracanã menos do que responde. Já houve em outro momento, mas depois... ainda existe. Ah, mas teve. Quando o Carlinhos entrou em campo, teve a mesma vibração de quando o Gabigol entrou? Não. Da arquibancada? Não. Não teve, gente. Não teve. Então, eu acho um desperdício. O Flamengo com tantos problemas, com tantos jogadores fora, você ter um artilheiro de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores. O Carlinhos foi decisivo? O Gabigol foi decisivo contra o Atlético Paranaense na Libertadores, contra o River Plate na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, tá faltando o quê? É no treinamento? É uma entrega maior? Cobra. Chama, fala. Agora, o cara tem 28 anos. Tá numa idade maravilhosa, tem tudo. Ídolo, já fez de tudo no Flamengo. Você vai desperdiçar isso, aí você deixa como uma quarta opção. O Gabigol também tem que mostrar que quer. Aí eu acho que também tem que ter o brilho no olho dele. Agora, o Tite tem que trazer ele, porque o Flamengo vai precisar do Gabigol. Agora, o Gabigol também, concordo, tem que fazer por onde? Mas eu acho um desperdício nesse momento decisivo de 3 competições. O Flamengo está nas 3 competições vivo, com chances claras de título. Você vai desperdiçar um cara como um Gabigol? Eu não desperdiçaria. Depois do jogo de ontem, talvez no Brasileiro a situação um pouco mais complicada, né? O Flamengo tem uma vitória nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Acaba sendo pouco para quem pensa em título, mas matematicamente ainda está lá com mais uma baixa. O Flamengo divulgou hoje uma nota falando sobre o Luiz Araújo, que vai ter que passar por uma artroscopia no joelho. Ele levou uma pancada ontem, né? Aliás, o Piton deu uma pancada no Luiz Araújo e uma no Gerson, que o Gerson também sentiu bastante. Aí é quando ele leva o amarelo, né? A do Luiz Araújo não deu em nada. Mas o Flamengo publicou essa nota aí. O Clube de Regatas informa que o Luiz Araújo passou por um exame, tem uma osteocondral, uma fratura na cartilagem do joelho direito, e agora vai ter que fazer uma artroscopia e vai seguir o tratamento do departamento médico, né?